Bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos ao nosso mundo de histórias reais aqui. Antes de começar a história da Priscila, que é muito, mas muito interessante para vocês, eu quero convidar todos vocês que estão aqui a me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu não fico mostrando só a minha vida, gente, lá eu respondo caixinha, eu coloco postagem no feed, eu faço reels, tudo para que você melhore a sua vida, tanto a financeira quanto a emocional, para que você busque uma transformação até você conseguir adquirir o Metamorfose, ok? Então vai lá que você já vai ter um monte de conteúdo gratuito até você conseguir entrar para o nosso programa Metamorfose. Outra coisa importante também, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, todo dia nós temos histórias incríveis aqui de superação, de pessoas que estão arrependidas, desesperadas, que quebraram a cara, que querem contar algo que aconteceu aí na sua vida. Então, depois deixa o seu comentário aqui. Agora vamos lá para a história da Priscila. Olá meninas, meu nome é Priscila, tenho 34 anos. Eu era uma pessoa que só sabia reclamar e reclamar. Tinha um emprego que odiava e reclamava. Vivia sendo assaltada e culpava sempre os marginais e o governo. Vivia doente e a culpa era das doenças. Engordava e a culpa era da genética e do metabolismo. Um dia eu digitei no YouTube a frase: como posso mudar a bosta da minha vida? E bum, apareceu um vídeo seu, Sil. Aquilo foi como levar um tapa na cara. Não, na verdade foi como levar uma surra e ficar mais puta da vida do que eu já estava. Mas logo em seguida o YouTube me ofereceu outro vídeo. Dessa vez uma história real. E eu fui prestando atenção à leitura e me identificando com a vida daquela pessoa. Mas a minha indignação foi a mil quando você falou para a pessoa da história que somos nós que atraímos tudo na nossa vida. Aí eu falei em voz alta: essa mulher tá louca! Como tô atraindo assalto se quero justamente o contrário? Como eu atraio esse emprego se eu odeio estar aqui? E o que ganho mal dá para pagar as minhas contas? Silvana, se eu pudesse, eu entrava no celular para discutir com você, para provar que eu não tinha criado nada. Mas então você foi falando e eu comecei a entender que sim, eu tinha escolhido tudo aquilo. Vejam bem, seguidores e seguidoras. Se a lógica é que tudo o que vai volta, ficou claro que o medo de ser assaltada traria o assalto para mim, porque era nisso que eu colocava foco. Se eu odiava meu emprego, por que eu não pedia demissão? Eu não pedia demissão porque não sabia o que queria da vida, e foi ali que eu decidi testar se tudo o que a Sil estava falando era verdade. Depois que a raiva passou e outros vídeos que assisti, não só da Sil, mas de outras pessoas com conteúdo semelhante, eu decidi pegar parte do meu 13º no final do ano e comprar o Metamorfose e pronto. Lá foi mais um choque de realidade. Descobri que não me amava, por isso ninguém queria ficar perto de mim. Descobri que estar com quase 100 quilos era resultado do que eu comia e da vida que eu engolia todos os dias. Descobri que era vitimista, que perdia horas vendo gente que eu invejava no Instagram e depois eu criticava. Cheguei ao ponto de ter Covid 3 vezes de tanto que tinha medo e só falava disso. Eu compartilhava tudo sobre Covid e então lá estava o Covid. Mais uma coisa que eu relacionei quando eu tinha Covid e era que eu não precisava trabalhar. Então, no fundo, eu criava aquela situação. E pode ser que vocês que estão vendo o meu relato não acreditem. Mas olha, depois do Metamorfose, eu parei para analisar tudo o que a Sil ensina. E é como matemática mesmo. Você tem exatamente aquilo que você é. É difícil aceitar, mas é assim mesmo. Mas não para por aí. Quando eu aceitei tudo o que a Sil dizia e entendi sobre as leis universais, eu fiz o que precisava fazer e lembro até hoje o pânico que senti. Mas na força do ódio, eu pedi demissão de uma empresa que eu até ganhava bem, mas mal dava para pagar as minhas contas. E eu tinha vários benefícios, mas tudo isso estava me deixando muito mal. A minha vida estava endividada. Depois que o pavor passou, eu lancei para o universo que eu merecia uma vida diferente e no dia seguinte acordei super cedo e pesquisei sobre exercícios para quem está com sobrepeso e como se alimentar com mais coisas saudáveis. Isso tudo foi no Google e foi meio assustador, mas eu mudei o foco de estar desempregada e sem saber como iria pagar as contas para mim mesma. Fazer o exercício do espelho que tem no Metamorfose foi terrível para mim, pois me aceitar como eu estava foi ter que lidar com um poço de maus tratos que eu tinha feito com meu corpo, mas eu teria que mudar de dentro para fora, como a Sil ensina.
Então continuei sem saber como eu ia ganhar dinheiro. E pasmo, 3 dias depois de ter pedido demissão e mudado totalmente o foco, eu recebi um e-mail da empresa pedindo para que eu fosse até o RH. A princípio me deu um desespero, mas veja como a gente se sabota. Eu tinha pedido demissão, então o que eu poderia perder? O que seria pior que aquilo? Então respondi o e-mail dizendo que estaria lá. Talvez vocês possam achar que isso é sorte, mas não é. Apesar de odiar o que eu fazia, eu sempre fui uma funcionária exemplar. Então minha ex-chefe me fez uma proposta, que ao invés de pedir demissão, eu poderia escolher outro setor que me adaptasse. E foi naquele momento que eu percebi que eu não odiava meu emprego e nem o que eu fazia. Eu odiava a vida que eu tinha e o setor e as pessoas que eu mesma tinha atraído para aprender com elas, como o Metamorfose sabiamente ensina. Confesso que fiquei de boca aberta e é claro que eu topei, mas ao mesmo tempo eu sabia que se eu não mudasse a maneira de ver os outros, eu reproduziria o mesmo ambiente no outro setor. Então agradeci imensamente a oportunidade, mas pedi um mês de licença não remunerada antes de voltar. Eu queria estar mais comigo e criar novos hábitos na minha vida. Eu queria voltar à empresa, mas como uma nova pessoa. Eu propus uma licença não remunerada e eu nem sabia como iria pagar as contas, mas eu sabia que não precisava ter medo. Eles aceitaram, mas falaram que, como as minhas férias estavam vencidas e agora eu não estaria mais me demitindo, eu poderia ficar os 30 dias de férias e que assim que voltasse meu salário seria reajustado. Eu, dentro de mim, querendo gritar de alegria, mas eu só repetia: gratidão, gratidão, gratidão. E a partir de agora eu vou respirar abundância, saúde e amor. Saí dali e a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pra Sil no Instagram e comprar imediatamente o MDMA. Porque a coisa mais importante quando se entende que somos responsáveis pela nossa vida é que não podemos mais parar de evoluir. Eu, naquele momento, entendi tudo isso, mas sabia que sempre estaria em risco de voltar para os velhos hábitos. Meu problema não era só o financeiro, meu problema com o dinheiro era só resultado de quem eu tinha me transformado. Uma mulher vitimista, reclamona, obesa, sem amigos e cheia de doenças e crenças religiosas. Eu quis trazer meu depoimento aqui porque eu realmente mudei a minha realidade e jamais quero voltar a ser aquela pessoa amargurada e reclamona que eu fui. Hoje eu já emagreci 20 quilos. Troquei quase todo o meu guarda-roupa e doei as roupas no Detox 4P do MDMA, porque eu nunca mais terei 100 quilos. Meu objetivo é chegar aos 60 para minha altura. Hoje faço academia 3 vezes por semana e faço minha caminhada também 3 vezes. Apaguei todas as fotos do meu Instagram que me lembravam aquela Priscila que nunca mais vai voltar. Tudo aquilo que eu não quero mais, eu dei fim. E uma coisa que eu pensei que nunca mais fosse acontecer: estou namorando. Ele veio transferido de outro setor para o meu. Tinha acabado de terminar um namoro de 3 anos e então começamos... Ele tinha acabado de terminar um namoro de 3 anos e então começamos como amigos e estamos namorando há 2 meses. Mas eu não sou presa a ele, está muito bom assim. Sil, eu sei que você fala que você não muda a vida de ninguém e de certa forma eu concordo, mas é você que nos guia, então você tem um peso muito grande na nossa transformação. Quando eu viajei para a casa dos meus pais, 4 meses após o início da construção da nova Priscila, minha mãe perguntou onde eu tinha deixado a filha dela, porque eu não estava me vitimizando e nem reclamando, e estava visivelmente mais magra. Ah, meninas, mais uma coisa importante: guardem segredos sobre os treinamentos. Não fale sobre o que pensam em fazer e foquem no que a Sil fala, porque é real. Se eu tivesse pedido conselhos sobre pedir demissão, iam me chamar de louca e talvez eu não tivesse feito por medo o que fiz. Sei que se quer emagrecer, ande com pessoas que têm outro estilo de vida, que não te levem para lugar contrário. Meu namorado é magro, 4 anos mais novo que eu, e ele me incentiva muito com o meu novo mundo. Era isso, Sil e audiência da Sil. Quer mudar sua realidade? Faça o básico, e esse básico que me refiro é buscar aprender. E eu aprendi tudo o que sei com a Sil e os treinamentos que, inclusive, com o vídeo sobre como recuperar o dinheiro, eu tive tudo de volta em 2 meses. Então, mesmo que você não consiga agir, prejuízo você não terá. Obrigada, Sil, pelo carinho
e depois vou te mandar mais uma foto no Instagram de como estou atualmente. Essa é a história da Priscila e eu fiquei aqui pensando, né? Acho que eu nunca falei aqui no YouTube que tem um vídeo onde você recupera todo o teu investimento no Metamorfose em 3 meses. Só que eu percebo que muitas pessoas não estão preparadas para fazer o que ela fez. Ela pediu demissão, ela pediu 30 dias não remunerado, ela não se preocupou em como ela ia pagar as contas, de onde viria o dinheiro. Nesse momento que ela tirou a preocupação, que ela deixou o medo de lado, ela se elevou na escala. Ela elevou a frequência dela e aí o que era para ela veio. E veja que interessante, né? Na verdade, eu não odiava o meu emprego, eu odiava a minha vida e eu atraía aquelas pessoas, aquele setor para mim, porque o que eu odeio, eu reproduzo, o que eu coloco foco se amplia. Tudo o que se foca amplia na nossa vida. Quando você fala mal dos homens, mais homens ruins você vai ter na sua vida. Quanto mais você tem medo de ser traída, ao invés de prestar atenção nas suas atitudes dentro do seu relacionamento, você vai atrair traição. É simples, é muito simples. Mas eu sei que a gente é perdida e não sabe o que fazer. Por isso, aqui no primeiro comentário tem o link do Metamorfose. Você pode pagar no boleto, inclusive em 12 vezes no boleto, com a Provi. Você pode comprar no cartão. Gente, opções não faltam. Mas eu quero saber se você está preparada para isso. Se você realmente entende que o como não é com você. Você precisa querer, você precisa buscar uma transformação. Essa história... Gente, eu amei esse relato e você sabe que enche os meus olhos de alegria quando alguém fala: eu era gorda porque eu comia errado. Eu era isso porque eu era vitimista. Eu atraía isso porque eu era uma pessoa assim. O que ela falou aqui do assalto é perfeito, porque a gente tem essa, né? A culpa é do assaltante. Mas por que eu bati de frente com o assaltante? Por que será que ele escolheu me assaltar e não assaltar outras pessoas? Por que será? Teve uma época, gente, que quando eu comecei essa minha transformação, essa minha metamorfose, eu tinha fotos de quando eu tinha câncer, foto de lenço, as pessoas iam me visitar, eu fazia selfie. Não existia o Instagram nessa época. Existia o Facebook, nem o Facebook, não existia nem o Instagram nem o Facebook, era o Orkut que existia. E eu adorava tirar foto, mas eu nunca postei. Fotos de ex, foto de viagem com namorados assim que eu gostei muito, tipo meus outros maridos, tudo. Quando eu comecei essa vibe da transformação e eu pedi: universo, tire de mim tudo o que tá atrasando minha vida, tire de perto de mim tudo. Eu tive a minha casa assaltada e só levaram o meu computador, mas eu tinha tanto medo de perder aquelas fotos, de perder aquele passado que no fundo eu não queria, que eu transferia tudo para um HD. O HD deu pau. Eu levei para tentar recuperar, não teve como recuperar. Ninguém conseguiu pegar o que tinha dentro do HD e o computador foi embora e não existia nuvem. Então eu perdi tudo. Eu não tenho uma foto do meu passado, da época que eu morei no Rio, da época que eu morei em Rio Branco, no Acre. Eu não tenho nada. E daí eu entendi. Aí nessa época já tinha Facebook, na época que eu fui casada de novo. Daí já tinha Facebook. Eu fui lá e apaguei tudo. Eu falei: é isso que tá atrasando minha vida, mas foi um boom assim. Então o que ela falou aqui sobre apaguei todas as fotos do meu Instagram é ensinamento dos treinamentos. Isso tá lá dentro. Por quê? Porque se eu não quero mais aquilo pra minha vida, eu não posso impressionar a minha mente com aquilo. É tipo eu querer ser rica e ficar escolhendo o pior restaurante da cidade pra comer, porque é baratinho e eu posso comer mais, sabendo que eu não preciso comer tudo aquilo. Todos esses ensinamentos estão ali. Esse passo a passo está ali dentro. São 130 vídeos. Vocês têm noção do quanto conhecimento vocês vão ter ali dentro? Mas eu quero saber se você tá preparada pra isso. Porque depoimento vocês já têm a torto e direito, não só uma história completa como as meninas estão trazendo aqui, mas lá no Instagram também, lá nos destaques depoimento, metamorfose, lagartas, tem vários títulos. Vai lá e dá uma olhadinha desde o começo o que elas falam sobre isso. E se a pessoa comprou metamorfose e em seguida investiu no MDMA, burra ela não é, né? Se ela tivesse feito o primeiro treinamento e não tivesse sido bom, ela não ia comprar o segundo, ela ia pedir reembolso. E nós não temos pedido de reembolso. Por quê? Porque realmente aquilo toca no fundo da sua alma. É algo que te tira do buraco, do fundo do poço. E não me pergunte como que eu desenvolvi isso, porque eu já fiz vídeo aqui falando que eu não sei. Eu só fui escrevendo. Eu acho que eu vou transformar esses treinamentos em um livro, porque é um livro.
Só que é um livro onde eu narro para vocês. É muito maravilhoso, gente. É muito maravilhoso. Eu sou suspeita a falar, mas é a transformação da minha vida que eu trouxe como guia para vocês transformar a de vocês. Um beijo e até a próxima História Real.